Dantot, a arte teia da palavra, apresenta Alan Moore, Artaud e a vertigem do rito cruel. A palavra arte, música, magia, ritual, teatro. Alan Moore, premiadíssimo roteirista britânico de quadrinhos, viria a unir esses elementos após um acontecimento muito particular em sua vida. A propósito, ele mesmo conta em certa entrevista: Cerca de 10 anos atrás, em 1993, quando eu fiz 40 anos, subitamente decidi anunciar que havia me tornado um mago. Só para me divertir um pouco, realmente. Mas todo mundo me levou a sério. Então eu tive de realmente fazer alguma mágica. Mu define magia. É a ciência de manipular símbolos, palavras, imagens etc., visando alterar a consciência. Considera um grimório, livro de encantamentos, uma extravagante estrutura de gramática. Nesse sentido, a arte da escrita, assim como qualquer outra forma de evocar sensações, alterar pensamentos, provocar sentimentos, tornam-se recursos encantatórios ou mágicos. Decidindo se aprofundar na magia, Alan Moore percebeu que a forma ideal para explorá-la na prática seria um tipo de mídia mista. Unindo-se ao guitarrista David J. e ao músico Tim Perkins, o mestre dos quadrinhos nomeou o seu grupo de O Grande Teatro Egípcio das Maravilhas. E passou a apresentar vários espetáculos, performances teatrais, nas quais a palavra, o movimento e a música se completavam mutuamente. David J., músico e amigo do escritor, relata em uma entrevista que, na criação do primeiro espetáculo, A Lua e a Serpente, o texto veio primeiro, e somente depois, em estúdio, se adicionaram outros elementos, efeitos sonoros, a iluminação, efeitos de palco, etc. David, trajando uma máscara branca, fazia gestos rituais, que acompanhavam a narração. É ele, o próprio músico, que comenta: Foi um tremendo sucesso, como uma peça de teatro mesmo. Até penso que estava de alguma forma conectada com as ideias de Antonin Artaud, com o seu teatro da crueldade. A audiência foi totalmente envolvida e estou certo que, de alguma forma, quebramos alguma barreira, levitamos os espectadores, simultaneamente perturbando-os e liberando-os, numa senhora experiência, para eles e para nós. O teatrólogo francês Antonin Artaud, citado acima pelo músico, pretendia quebrar a barreira entre palco e plateia. Fazer com que esta última fosse parte integrante do acontecimento teatral, que deveria ser para os envolvidos, como um ritual de rigorosa purificação. Artaud defendeu o que chamava teatro da crueldade. Ele mesmo explicou que com crueldade não queria dizer exatamente violência ou sangue, mas sim rigor, uma espécie de ação decisiva alcançada pelo impacto de meios teatrais. O público deveria ser envolvido, arrastado irresistivelmente pelo espetáculo, sem poder evitar ou escapar, de modo que corpo e mente sofreriam uma quebra dos seus bloqueios ou repressões. Esse intento do artista francês provavelmente possa ser melhor compreendido por meio de uma performance que Alan Moore realizou com seu grupo em Chicago. A própria canção do espetáculo tinha um nome muito sugestivo. Chamava-se Antonin Artaud. É David J. que também narra esse acontecimento. Segundo o músico, em entrevista a uma rádio, o público foi convidado a fazer parte do espetáculo, a levar consigo elementos como paus e barras de metal, ou seja, o que fosse capaz de produzir percussão. Já no início da apresentação, a audiência deparou-se com o efeito espantoso e ritualístico. Alan e seu grupo apresentavam-se sem camisa, somente de calça, com pinturas sensíveis à luz ultravioleta. David descreve que o público participou normalmente, utilizando os elementos de percussão. Contudo, após um tempo, percebia-se um clima de receio geral, e mesmo medo. A plateia, parecendo entrar num paroxismo, começou a bater com uma força diferente os bastões de metal e de madeira. Era surpreendente o modo como todos se soltavam. Alcançou-se um nível praticamente de histeria, em que o público gargalhava incontrolavelmente, se contorcia e delirava. Enfim, David termina sua narrativa. A atmosfera em torno da plateia teria começado a ficar mais sombria, para somente depois se atenuar, voltando a seu tom anterior, mais celebratório.
Entende-se pelo relato de David que o espetáculo participativo, envolvendo gradativamente a consciência do público, o levou a um momentâneo choque interior, ocasionando grupos de sensações e sentimentos dramaticamente liberados. Não houve escapatória ou fuga do acontecimento, mas, ao contrário, uma total entrega. A apresentação firmou-se como uma experiência transformadora, impossível de ser ignorada. Ou de total rigor, como pretendia Artaud. Com essas performances teatrais, nota-se que Alamo chega a um supremo ápice da utilização da palavra. Partindo dos quadrinhos, onde o feitiço da letra unia-se à imagem para alterar consciências, levar o leitor a um novo espaço-tempo fora do comum, a palavra arte de humor, agora pela própria voz do escritor, se apresenta ao vivo, mistura-se a outras palavras, na verdade outros códigos mágicos de escrita, que são propriamente teatrais. A iluminação, o movimento, a música, todo esse conjunto sensível, uma formidável orquestra da qual a única e verdadeira palavra salta, invisível e elétrica. E o ritual enfim permite que essa palavra se propague, flamejante, que tome conta dos corpos, das mentes, para despertar verdades escondidas, liberá-las da alma, das suas profundidades ocultas, de outro modo inalcançáveis.